Você disse que já trabalhou com costura, né? Eu fiz um curso, Valdomiro. Um curso de costura em 2019. Mas aprendi. Minha tia é costureira, minha mãe já foi costureira, então tá um pouco no sangue, eu acredito. E você chegou a se interessou em desfilar alguma vez, não? Não? Eu gostaria. Eu gostaria. Olha aí, pronto. Eu senti, eu tô me convidando para desfilar. Eu perguntei isso para Amanda porque vem aí a 12ª edição do Desfile das Costureiras e Costureiros. Um evento que já virou tradição, já é tradicional no mês de maio, que é o mês da costureira, o mês do costureiro, e que vai ter agora mais uma edição. Inclusive foi lançada, apresentada há poucos dias, e hoje nós estamos recebendo aqui a Patrícia Conte, que é a presidente do Sindivest, Sindicato das Indústrias do Vestuário, e a Marli Leandro, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Vestuário, o Sintrivest. As duas, juntamente com outras entidades que são parceiras, estão aqui justamente para falar a respeito desse evento muito bacana, que eu já acompanhei alguns desfiles e realmente é fantástico o trabalho que é feito pelo pessoal, tanto no trabalho em si, na produção das peças, como no desfile nas passarelas. Deixa eu começar cumprimentando aqui a Patrícia, a qual eu esqueci o nome dela antes, me deu um branco, né? Como se eu não conhecesse já. Tudo bem, Patrícia? Boa tarde. Tudo, boa tarde. Boa tarde, Valdomiro, boa tarde, Amanda, boa tarde, a Marli, boa tarde, o Anderson. É 1º de abril, né? 1º de abril, mas né? A gente só vê quando tá verdade. Eu acho que o Valdomiro tinha que desfilar. Você acha que eu dá jeito? Eu acho. Ixi, rapaz, olha aí a Patrícia inventando moda já, né? Vamos deixar isso pra lá. Primeiro, deixa eu cumprimentar a Marli, então. Depois a gente volta nesse assunto. Tudo bem, Marli? Boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde, Valdomiro, Amanda, o Anderson, nosso outro colega. O Felipe. E a todos os ouvintes da Rádio Cidade, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho, né, sobre mais essa edição do famoso Desfile das Costureiras e Costureiros. Quando é que vai ser? Já tem data definida, Patrícia? Já, a gente já tem a data definida, já tá tudo alinhado, né, Marli? A expectativa tá na porta já passou da porta, porque a gente cuida com muito carinho desse evento, porque é um desfile muito bonito. Quem já foi no evento, a gente até convida sempre para prestigiar esse evento, porque ele é um espetáculo, né? Porque quem desfila são as costureiras, são cerca de 70 manequins na passarela, então é um evento grandioso. Sim. Por trás disso tem muitas pessoas envolvidas, e ele vai ser no dia 23 de maio, às 19 horas, ali no Bandeirante. Então é um evento organizado pelo Sindivest, pelo Sintrivest, né, Marli? E com apoio da AMP, do Senai, do Senac, da Unifeb. Então são várias mãos em prol de um evento. Então tá ficando muito bonito, né, Marli? Várias reuniões. A Marli até que tá mais tempo na frente, né, Marli? Eu cheguei agora, mas sempre fui uma apaixonada, né, Marli, pelo evento. E a Marli, eu acho que ainda tem mais know-how para falar disso do que eu. O evento que começou com o Sintrivest, né, Marli? Isso, exatamente. Hoje já ganhou corpo, né? Nós lá o primeiro e o segundo foi feito somente pelo Sintrivest. Depois, logo em seguida, veio a Unifeb, depois veio o Sindicato Patronal, a partir do terceiro, acho que foi o Sindicato Patronal já veio junto, e depois a gente foi agregando, né? Depois agregamos a Senai e Senac, e depois a AMP também, com aquele grupo, aquele curso que eles têm lá. Sim. De costura, né? Então a gente foi agregando essas entidades, e hoje então são essas entidades que participam, e cada uma delas com a sua importância, porque a gente é um misto, né, de costureiras já profissionais que estão há anos no mercado, como aquelas que estão iniciando lá no curso, por exemplo, né? Tanto no curso de moda e design da Unifeb, que elas também desfilam, quanto nos cursos que tem no Senai e no Senac, e também na própria AMP. O objetivo sempre é que a gente, que sejam costureiras, né? Nem sempre consegue que todas as modelos já estejam no mercado, justamente porque elas estão muitas vezes se aprimorando e fazendo o curso. Então, dessa forma que a gente... Eu também tenho uma dúvida, Patrícia e Marli. Claro, quando eu fiz o curso tem o processo, né? A gente tem que ver o molde, eu até esqueci como é que é aquele aparelhinho que passa em cima para dedilhar. Mas, enfim, tem o processo, cortar as peças. Ali a costura, né? As costureiras, elas fazem esse processo ali do estilo, tudo. Por exemplo, elas têm esse processo de estilizar, aí eu vou colocar... De criar a peça? Isso, de criar ou já vem pré-pronto de outras pessoas?
Quer explicar? Então, assim, ó, essa é a parte legal. Tem várias modalidades. Então, tem aquelas que elas desfilam com aquilo que elas produzem no dia a dia na empresa. Então, elas desfilam de pijama, por exemplo, na empresa da Mensageira dos Sonhos, as nossas costureiras desfilam com o produto que elas fabricam. Então, tem essa modalidade. Então, elas desfilam pela empresa, elas vão desfilar aquilo que elas produzem no seu dia a dia. Tem as outras, por exemplo, as alunas da Unifeb ou as alunas do Senac e da AMP, elas preparam, daí tem todo esse preparo do molde, do desenho, daí da costura, então há uma elaboração das medidas, né? Até complementando a Marli, a parte legal é que tem um tema. Todo desfile é pautado em um tema com uma paleta de cores. É toda uma história por trás. E qual vai ser o desse? Vai ser Alegria em Transformar. E qual é a paleta? Então, aí ficou bem colorida. Ficou bem colorida. Arco-íris, algo assim? Ficou uma coisa alegre. Então, isso é legal, porque daí tu passa isso para a Unifeb, para o Senai, para o Senac, esse tema do desfile, que foi feito em várias mãos, que é essas entidades juntas, que a gente dá o nome, né, Marli? Há uma votação, e depois que faz dispara para as alunas, para fazer o tema em cima daquele tema que seria Alegria em Transformar. Então, bem colorido, bem divertido, bem alegre, porque nada mais é que transformar um tecido. É uma transformação, né, gente? Transforma a vida de pessoas, transforma a vida de muita gente a costura. Todo o processo, né? A criação, o desenvolvimento. Então, é bem amplo o projeto, é bem legal. Até na própria arte tá a alegria colorido, né? Bonita. Sim. A artezinha. Então, a artezinha assim. ali já diz tudo, né? Então toda... É a alegria em transformar. Transformar. Vocês acham que, por exemplo, a minha mãe até é costureira. Quero deixar um abraço para minha mãe. Quando eu nasci, os meus primeiros passos, eu já vi ela costurando na máquina dela, reta, várias máquinas, né? Inclusive trabalha até hoje. Tem mais de 60 anos e ainda trabalha, porque ela é uma apaixonada por costura. Mas ao longo dos anos a gente vê que essa é uma profissão que está sendo mais escasso cada vez mais, né? Não se encontra muito costureiras, né? Esse desfile já é para trazer à tona a importância da costureira e começar também a incentivar as outras pessoas a costurarem, porque eu acredito que antigamente a minha mãe, por exemplo, ensinou a minha irmã a costurar desde criança, desde pequena, mas hoje a gente não vê mais isso, né? Passar de geração em geração. É mais ou menos isso. O Brusque está ficando um pouco mais escasso. O que dá para fazer além desse desfile para incentivar a terem mais costureiras? Porque a gente precisa de roupa e a gente precisa de gente para trabalhar. Sim. E aí? Então, eu posso falar um pouquinho, depois a Patrícia, eu acho que complementa, que eu acho que é importante esse tema, né? A gente falar sobre isso. Quando a gente criou lá no início, era uma forma de homenagear as costureiras. Já, lógico, pela importância da profissão e também uma forma de valorizar elas, né? E eu sempre falo que é uma profissão muito nobre e que talvez ela não tenha a valorização que deveria ter, né? Porque a gente sempre incentiva, né? A gente sempre há esse debate entre os dois sindicatos, quando a gente faz as rodadas de negociação, na mesa de negociação, o que a gente pode fazer, de que forma que a gente pode estar incentivando, vamos fazer curso, vamos dar curso, tanto que tem projetos, os sindicatos já participaram juntos com projetos de cursos, né, de capacitação. Então, é um problema que a gente enfrenta, acho que não só na nossa região, na nossa cidade, em todas. Há uma falta dessa mão de obra. E o que a gente percebe assim, é que as mães, as costureiras de hoje, que têm filhas, muitas não querem que a sua filha siga, né, por N motivos. Outras não, outras elas amam essa profissão. E aí as filhas também querem essa profissão. Então é algo que a gente precisa estar sempre debatendo, né? Sempre debatendo, sempre falando da importância, mas eu sempre digo que ser uma costureira, trabalhar nessa arte, que é uma arte, né? Uma arte de transformar, pega um pedaço de tecido, se a gente olhasse o glamour que tem a profissão no mundo da moda, os grandes costureiros e costureiras, desde o traje mais simples, quanto um vestido de princesa, por exemplo, né?
Então passa pela mão de uma costureira. Então muitas vezes eu acho que nem elas não se dão o devido valor a elas mesmas, da importância dessa profissão. Então, claro que esse tema, essa valorização sempre vem junto nesse debate ou no evento em si, e a gente está sempre demonstrando para elas, inclusive, da importância que elas têm nesse mundo e nessa profissão, e também para a nossa região e para a nossa cidade. E nós do Sindivest, a gente está sempre, quando a gente faz reuniões de pauta, que são mensais, o número 1 da pauta de qualquer industrial é a falta da mão de obra. E eu nem falo mais especializada, é a falta da mão de obra da costureira. Costureira ou costureiro, né? Então a gente lá no Sindivest já tem uma escolinha, essa escolinha já está há tempo com a gente, em parceria com o Senai. Então a gente já formou bastante costureira e costureiro e é como a primeira, eu fiz a abertura inclusive da aula, agora semana passada começou, lá tinha 21 mulheres e homens inscritos, né? E é aquilo, eu acredito que está voltando essa paixão, esse romantismo, quando tu vê assim 21 pessoas de noite indo lá, são 2 vezes por semana, e elas acreditando que é uma profissão que merece todo o respeito e é uma profissão que basicamente, né, Marli, é o nosso mercado aqui, né? Aqui é um polo, é têxtil, então a gente precisa da costureira e do costureiro. E eu acredito que culturalmente está voltando, está se trazendo essa costureira, esse costureiro de volta como um personagem principal desse grande ato que é a nossa indústria têxtil em Santa Catarina. Agora é interessante porque pode ver, pelo menos boa parte das pessoas ou tem um familiar que trabalha com costura ou alguém próximo. Eu, por exemplo, minha mãe costurou, tenho irmã costureira, tenho tia costureira. Aliás, mandar um beijo para a tia Rose, que é costureira, mora aqui na Rua Zambuja. Enfim, várias pessoas na família que exercem essa profissão. O Anderson, a tua mãe, né? Amanda, mãe dela. Quer dizer, de uma certa forma, né? Sempre vai ter alguém próximo que trabalha, né? Com essa atividade, né, Marli? Até eu costurei, sabia? Deixa eu abrir. Exatamente. Quando era novo, sabe aquelas estopas no posto? Não. Pois é. Não. Esse é real. Ó, a minha mãe tá ouvindo, eu acho que a dona Rosinha, ela pode ligar aqui e confirmar. Se for mentira, pode me desmentir, mãe. Não, sabe você vai no posto de combustível, não tem aquelas estopinhas? Estopinha. Então, eu costurei aquilo lá. E você sabe que eu tinha uma prática tão grande que eu não deixava a máquina parar, ficava já tirava aqui já, e às vezes dava uma vacilada, mas a minha meta era sempre não deixar a máquina parar. Não deixar a máquina parar. Então assim, eu fui costureiro também, tá, gente? Me respeita aí, pô. Embala várias histórias de família aqui na região, várias. Então, Lá tem indústria, né, Marli, que já teve a mãe, a filha, agora tá a neta, então a gente tem que pensar na parte positiva. Sim. Que eu acho que é isso que o desfile traz, sabe? É alegria, é bonito, né, Marli? O evento é bonito. Hoje nós temos meninas, por exemplo, recém-formadas, porque o curso aqui na Unifeb, ele é recente também, de moda e design, não é muito tempo que tem. Então hoje, sim, tem várias meninas que eu conheço, inclusive ano passado teve uma que desfilou, que ela é formada em moda e design e ela criou o ateliê dela. Então tem algumas meninas jovens, né, de 20 e poucos anos, já com o seu ateliê e só produzindo vestidos de festa. Então, Marli, por exemplo, vamos dizer que eu estou ajudando no desfile, eu estou lá costurando. Todas as costureiras ali, elas podem se prontificar ao desfile ou são todas ou as que não, eu quero ir? Ou eu posso chamar alguém de fora para desfilar? Então, as inscrições, né? Como é que vão funcionar este ano? Como é que estão funcionando? Como as entidades Senai, Senac, AMP e a Unifeb, elas vão buscar as modelos dentro do seu curso de moda e design. Nós, do Sintrivest, nós estamos fazendo as inscrições com as costureiras que são associadas ao sindicato, né? E o sindicato patronal da mesma forma, eles estão indo buscar as costureiras das empresas que são filiadas ao sindicato. Então esse ano, inclusive ano passado, a gente deixou o link de inscrição aberta. Então teve algumas pessoas que se inscreveram
que elas não eram ligadas a nenhum sindicato, não eram ligadas nem às entidades, elas queriam desfilar. Elas eram essas que tinham o seu ateliê, né? Ah, sim. E inclusive o nome dela tá lá. Ela já entrou em contato. Marli, eu quero de novo esse ano. Então a gente está dando, olha, vamos ver, não vou prometer, mas acredito que a gente vai conseguir talvez encaixar ela no final para que ela possa desfilar também. Então tem algumas que elas não são ligadas mais ou ao sindicato ou não são associadas, mas elas já desfilaram em outros momentos e elas querem desfilar novamente. Não tem como a gente deixar totalmente aberto, por quê? Por conta do espaço. Então a nossa meta é a gente ter 70 modelos, né, desfilando, são 70, E o espaço também não comporta. A gente vai ser no Bandeirante, porque daí cada uma delas ganha um número X de ingressos para convidar seus familiares ou amigos, colegas. Então a gente tem que limitar por conta do espaço, entendeu? Em média, né, Marida, 500, 400 pessoas, né? A gente já fez no Santos Dumont com 1.500 pessoas. É bastante. Então já eventos grandes que a gente fez lá, porque daí podia abrir mais para mais pessoas, mais ingressos para cada uma delas. Como vai ser no Bandeirante, lá comporta umas 400 pessoas, mais ou menos, então a gente tem que meio que limitar por conta disso, entendeu? E essas costureiras, elas estão tendo até maio, né? Quanto tempo, então, estão no período ali para se preparar as peças? Então, a gente lançou, foi dia 25, né? de março, de março foi feito o lançamento. Então, a partir já dessa data, as entidades, elas já estão trabalhando. Então, elas já colocam lá dentro do cronograma do curso, né? Aquelas que vão desfilar pelas empresas, daí a empresa já vai também selecionando os looks. Daí algo é mais fácil, porque já está pronto, ela já tem a coleção pronta, entendeu? Então vão ser looks mais coloridos, a ideia mais... Isso, dentro do tema de alegria em transformar. E por que esse tema? Porque a gente numa reunião, né, mas ele pensa um monte de mulher conversando e conversa bem, e é uma transformação de vidas, isso que eu penso. Não é eu só, nós pensamos, nós nessa sala, a gente acredita que é uma transformação essa profissão. Além de transformar, como a Marli falou, o tecido numa bela peça de roupa, é uma transformação de vida por trás. As pessoas, quando vão numa loja ou comprar num comércio, não imaginam quantas pessoas estão por trás de uma camiseta. É muita gente envolvida. E são sonhos que, na verdade, carregam cada uma dessas peças. Então, é uma alegria em transformar, com certeza. Ô Patrícia, para o sindicato laboral, como a Marli trouxe, é uma forma de valorizar a profissional, né? Como a Marli começou lá atrás com essa ideia de homenagem. Qual é o retrospecto para a empresa em si? Como é que ela enxerga um ato como esse, uma ação como essa? O que você vê como ponto que agrega, né? Participar, ser parceiro e apoiar um evento como esse? A gente até desde o início agradece a Marli por ter tido essa amizade, né, Marli? Estender a mão, porque nada mais que é o fruto a nossa base, gente. O têxtil é só costureira, eu não tenho máquina, eu tenho máquinas, mas quem opera a máquina é um CPF. Então eu não posso, mesmo que eu industrialize uma empresa inteira, o CPF está ali operando aquela máquina. Então, para nós, a nossa base da indústria aqui do Vale, aqui de todo mundo, são as costureiras. Então, nada é mais justo que a gente dar a mão para o sindicato e fazer junto desse movimento um espetáculo. A gente até estava falando, né, Marli? Tinha que ser esse evento tinha que ser no calendário oficial da cidade, porque nada mais gente, a base, vocês verdade. Aqui na mesa, vocês são em 4, os 4 têm um pezinho dentro desse mundo chamado costura. Então, nada mais belo e bonito do que tu parar esse dia, porque o dia é 25 de maio, mas nada mais belo e bonito do que parar esse dia e aplaudir a elas. A sociedade como um todo aplaudir essa costureira e esse costureiro. Nós temos que aplaudir. Então, nós do sindicato, só agradecimento a Marli, porque foi ideia do sindicato dela e de nos deixar participar desse momento que sem dúvida, falo em nome de todos os nossos associados. É um momento muito legal.
E o pessoal se sente realmente valorizado, Marli? O pessoal que é fácil de convencer eles ou eles se prontificam a participar? Então, algumas se prontificam, tanto que tem algumas que elas desfilam todos os anos. Elas querem, né? Elas querem Esperam, desfilar, né, Marli? esperam, Que legal. E sempre tem pessoas novas, né, desfilando. Então, para elas, assim, elas comentam depois, meu Deus, eu nunca vou esquecer. É porque elas querem levar a família, marido, filho, todo mundo para ver elas na passarela. Então é muito bacana para elas esse momento, né? E aí, só que às vezes a gente não consegue, então, todas, né? Como é só um grupo, é 70, quem sabe, mais para frente, quem sabe a gente possa ampliar, enfim, né? Para ampliar, talvez mais pessoas poderem. Até lá na fábrica, por eu estou presidente do Sindivest, chegou eu entrando na empresa e a costureira disse, ai, dona Patrícia, esse ano então vamos poder mais. Tipo, a ânsia esperando esse momento, porque tu pensa que elas vão no salão, elas se preparam, tem todo um frio na barriga, é uma passarela que está esperando elas. Então é muito legal. A vibe, né, a energia é muito legal. Elas gostam bastante. Elas gostam. Muito bem, então o desfile vai ser dia 24, é isso? 23 de maio. 23 de maio, né? Dia 25 é o dia da costureira, 25 né? de maio é o dia da costureira. Isso. Então dia 23 no Bandeirante. Dá para se inscrever ainda? Sim, Não. Eu não sei, o nosso sindicato já foi. Com Já fechou Deus, tudo? já. Nós temos, assim, a gente está fechando as vagas, temos ainda, assim, tem aquelas que estão, eu vou ver, vou dar o retorno, então, se alguma associada que está nos ouvindo nesse momento, que tenha vontade, entre em contato, a gente, de repente, consegue ainda encaixar lá algumas mais... Mas, com certeza, assim, reforçando, né, o convite, com certeza vai ser um evento muito belo, pelo tema... A gente quer, então, fazer um evento bonito, belo, colorido, alegre. Então, sem sombra de dúvida, para quem for participar, vai ficar marcado. E a gente vai ter, pensando, né, nessa questão de tornar o evento dentro do calendário até da cidade... A gente vai ter algumas surpresinhas que vão ser lançadas, mas no dia. A gente não vai contar. Daí lá no dia a gente vai estar anunciando que será já algo para o próximo. Próxima edição. Eterno, né? Para ficar para sempre. Para ficar daí para sempre. E por qual número que se pode entrar em contato? Então, o telefone do Sintrivest é 3351-1373. Lembrando que a nossa meta esse ano é que todas as modelos que o Sintrivest está responsável de organizar, elas deverão ser associadas do sindicato. Então, se alguma trabalhadora nesse momento está nos ouvindo, que é associada, que tenha interesse em participar, então entre em contato pelo telefone 3351-1373. E eu vou cogitar, tá? Vou pensar na ideia de desfilar, tá? Mas eu acho que esse ano não, mas não, né? quem sabe. Então... A Amanda desenha, o Anderson costura e o Valdomiro desfila. Olha aí, ó. Né? Gente, tempo é nosso adversário. Agradecer a Patrícia Conte e a Marli Leandro por esse bate-papo que renderia aí 1 hora de conversa, né? Acho que tem muita coisa bacana. E parabenizar vocês mais uma vez. Eu penso que, como disse a Patrícia, é uma categoria, uma classe profissional que poderia ser muito mais lembrada, e essa ideia, quem sabe, por que não, atenção o pessoal que está nos ouvindo agora aí, será do Legislativo, não instituir essa data aí no calendário oficial do município, que eu penso que é justo, uma ideia que está lançada aqui. Obrigado, Patrícia. Só, Valdomiro, no período que eu estive na Câmara, eu apresentei o projeto. Você apresentou? Do Dia Municipal. Então já existe o dia 25. Já tem o Dia Municipal. Tem. Dia 25, ele existe no calendário nacional, é o dia da costureira, mas aí no período que eu estive na Câmara, eu apresentei como uma proposta e foi aprovado. Então, dia 25 de maio é o Dia Municipal da Costureira. Olha, até eu desconhecia. E olha que eu acompanho o Legislativo, mas desconhecia, é verdade. Mas quem sabe, de repente, fazer algo mais abrangente, né? Que seria bacana. Os nossos planos, né? Então, a gente já está mexendo. Já está mexendo os pauzinhos. Transformar em alegria a data também. Maravilha. Obrigado, Patrícia. Obrigada a vocês. Obrigado, Maria. Obrigada. Obrigada. São